Graça e paz a todos, amém. A paz de Cristo a todos que estão em casa nesse momento, com o coração aberto para poder receber a palavra de Deus, que Deus possa nos abençoar tremendamente nesse tempo. É sempre bom saber que muitas pessoas tiram um tempo especial para poder ouvir a palavra de Deus. E creio que mais uma noite que seremos abençoados debaixo da unção poderosa do Espírito Santo. Nós vamos ler o texto que está em João capítulo 15, do versículo de 1 a 8. Nós vamos estar lendo esse texto muito conhecido de João capítulo 15, versos de 1 a 8. E eu quero falar sobre um tema muito essencial, principalmente para esse tempo que nós estamos vivendo. Eu quero falar sobre o tema estabilidade e frutificação em tempos de escassez. Como nós podemos ser frutíferos, estáveis, mesmo vivendo em tempos difíceis. Geralmente a nossa vida ela sempre está sujeita às circunstâncias, né? Nós nunca sabemos como vai o mundo. E às vezes nós estamos bem, de repente vem uma fase difícil. E a nossa vida espiritual é afetada muitas vezes, a nossa vida financeira, a nossa estabilidade como seres humanos. Mas eu acho que é muito importante nós aprendermos, através da palavra de Deus, como lidar com esses tempos, como lidar com essas fases mais complicadas, onde nós precisamos de provisão, nós precisamos continuar produzindo coisas, precisamos continuar recebendo salário, ganhando dinheiro para prover a nossa casa. Então eu acho que é muito adequada essa palavra, esse tema para esse tempo, porque através da palavra de Deus nós podemos receber verdades espirituais que podem nos ajudar. Por isso que eu queria que você prestasse atenção nos detalhes que serão ministrados. O Evangelho de João, no capítulo 15, do versículo de 1 a 8, diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Amém. Feche seus olhos onde você está, aí na sua casa. Curva a tua cabeça. Vamos falar com Deus mais uma vez. Deus, nós queremos te louvar, nós queremos engrandecer o teu nome. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado por essas pessoas que estão conectadas com a tua palavra. E que de uma maneira muito especial o teu Espírito Santo possa falar a cada uma delas. Nós colocamos a nossa vida nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Estabilidade e frutificação em tempos de escassez. João 15, versos de 1 a 8. É interessante a gente observar a linguagem que Jesus está usando aqui nesse texto. Era muito comum Jesus usar metáforas da agricultura para nos fazer entender algumas verdades espirituais. Isso era muito comum. Jesus sempre fazia isso, né? Ele ensinava algumas coisas através de analogia. E esse texto, Jesus começa dizendo que ele é a videira verdadeira e que Deus é o agricultor.
A gente pode perceber isso no versículo 1. Ele diz: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. No versículo 5, na primeira parte, ele completa dizendo: eu sou a videira, vocês são os ramos. O que a gente começa a perceber aqui nesses textos é que Jesus está dizendo que nós estamos vinculados a um processo cuja dependência está toda em Deus. Ele fala de algo processual. É a primeira percepção que a gente tem quando ele diz que ele é a videira verdadeira e que Deus é o agricultor e que nós somos os ramos, ou seja, nós somos os galhos. Isso trata de um processo. E a outra coisa interessante que a gente percebe nessa passagem bíblica é que fala sobre a ordem, como Deus organiza as coisas, como as coisas são organizadas por Deus. Esse primeiro momento, o que a Bíblia está nos ensinando é sobre a organização de Deus, quando Ele coloca cada coisa no seu devido lugar e mostra a função, a parte de cada um, onde Deus é o agricultor, Jesus é a videira verdadeira e nós somos os ramos e os frutos estão no final do processo. É algo processual, é algo organizado, e quando a gente começa a falar sobre estabelecer frutificação na nossa vida, ter uma vida estável e frutificar em tempos de escassez, a primeira coisa que a gente precisa aprender é sobre ordem. Geralmente a nossa vida está uma bagunça em todos os setores. Nós percebemos que a frutificação não vem, a estabilidade não vem, e nós estamos com a vida toda desorganizada. E nós precisamos entender que precisamos entrar num processo de ordem, de organização, porque isso é muito importante para a nossa vida, estabelecendo processos sérios na nossa vida, para que possamos entrar realmente nesse processo de frutificação e estabilidade. Deus é um Deus de ordem. Para algumas pessoas essa palavra é um pouco difícil, porque muitas pessoas elas fazem qualquer coisa, menos se ordenar, menos organizar a vida. Deus é um Deus de ordem. Você pode perceber isso já no início da Bíblia, em Gênesis capítulo 1. Se você lê o versículo 2, você vai ler que está escrito que a terra ela era sem forma e vazia. Havia uma escuridão cobrindo todas as coisas, mas o Espírito de Deus pairava sobre essa face do abismo. E no versículo 3, você vai ver que Deus diz: haja luz. Esse é o caráter de Deus, estabelecer luz sobre aquilo que está fora de forma, aquilo que está errado. Deus sempre traz a iluminação para que possamos entrar num processo ordenado de organização para a nossa vida, para que haja realmente frutificação. Você vai perceber Deus criando a luz em meio àquela escuridão, separando a escuridão, tirando a escuridão, estabelecendo a luz, separando a noite do dia. Você vai ver Deus construindo o mundo, estabelecendo a natureza dentro dos seus processos. Nós percebemos em todas as fases da Bíblia um Deus de ordem. Se você for perceber Deus na organização das tribos de Israel, a disposição das tendas, como tudo era feito, como as ofertas do Antigo Testamento eram oferecidas a Deus, porque para Deus o mais importante não é aquilo que você faz, mas como você faz as coisas. Isso é uma coisa de extrema importância para a gente entender. Para Deus o mais importante não é o que você faz, mas como você faz as coisas, como as coisas são feitas, como as coisas são organizadas e arranjadas. Então Deus é um Deus que se move pela ordem. Por isso que a gente percebe, quando Jesus começa a falar sobre frutificação, quando Jesus começa a ensinar sobre uma videira verdadeira, que precisa produzir frutos, representando cada um de nós, ele começa falando sobre ordem. Ele diz: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor, e vocês são os ramos. Processo, um processo que começa em Deus e frutifica no final. Um processo que começa em Deus, está em Jesus, está em nós, e você vai ver o fruto já no final do processo. Então fala sobre ordem, fala sobre processo, fala sobre essa organização necessária se nós realmente queremos
ter uma vida frutífera nos tempos difíceis. Não interessa o que está acontecendo, mesmo que o momento seja um momento difícil para você ou para mim, nós precisamos ter a determinação de colocar nossa vida em ordem. Essa é a regra. Amém? É isso que nós temos aprendido. Não dá para você ser uma pessoa estável e frutífera tendo uma vida desvinculada de Deus e desvinculada da ordem. Então, o primeiro passo para que você possa realmente frutificar, ter uma vida estável em tempos de escassez, é você estabelecer um princípio de organização, de ordem para a sua vida e compreender que estamos vinculados a um processo cuja dependência total desse processo está em Deus. A gente vendo no texto Deus como agricultor, o que é uma planta sem um agricultor? Para que a planta possa nascer, essa planta precisa ser plantada através de uma semente. O agricultor vai plantar a semente, e depois que essa semente começar a germinar, o agricultor continua no processo cuidando dessa planta até que essa planta seja frutífera. Por isso que o trabalho do agricultor, ele é tão importante para que a semente plantada por ele possa germinar e essa árvore que vai crescer, ela possa produzir frutos, bons frutos. É algo que está totalmente vinculado a Deus. Então não existe vida frutífera, não existe vida estável, sem que essa vida esteja totalmente vinculada, dependente de Deus. Amém? O segundo ponto importante está no versículo 2, que diz assim, olha o que Jesus diz: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Se você for ler esse texto, você vai ter um sentimento meio estranho, logo que você começar a ler, porque o texto está dizendo, Jesus está dizendo, todo ramo que estando nele, o ramo que não dá fruto, que não frutifica, ele vai cortar o ramo. Parece algo meio estranho e radical. E ele diz, aquele que dá fruto, ele poda, ele vai começar a cortar, e vai começar a limpar, vai começar a tirar algumas coisas nesse ramo para que ele dê mais fruto ainda. E o que a gente aprende aqui nesse texto, o que a gente precisa entender, é que toda improdutividade, ela gera uma consequência negativa. É isso que Jesus está falando, o ramo que está nele não dá fruto, ele vai cortar, ou seja, a improdutividade, ela vai gerar realmente uma consequência negativa, enquanto a produtividade, ela gera uma recompensa. Ele diz, o ramo que não dá fruto, o que não dá fruto eu vou cortá-lo, tem uma consequência, eu vou cortar ele. Agora, o que dá fruto, eu vou podar ele, sabe? Eu vou cuidar dele, eu vou limpar ele, para que ele continue a produzir mais frutos ainda. Por isso que o que é mais importante a gente perceber é o seguinte, toda improdutividade, quando nós estamos falando de ter vida estável, de ter uma vida frutífera, nós precisamos considerar essa realidade. Toda improdutividade, ela precisa ser considerada como uma ameaça. Você não pode simplesmente achar que as coisas não estão funcionando e que você tem que baixar a guarda e aceitar. Muitas pessoas, elas dizem assim, eu não consegui vencer nisso, então isso faz parte da vida. Eu não consegui vender, isso faz parte da vida. Cara, não tem coisa pior do que uma pessoa que gosta de dizer que isso faz parte da vida. Quando todo insucesso, a pessoa tem uma justificativa dizendo que isso faz parte da vida. A pessoa perde dinheiro, ela diz, isso faz parte da vida, perder faz parte da vida. Esse negócio de tentar ficar justificando perdas, ficar justificando derrotas, isso não é legal. Sabe, se você quer ser uma pessoa produtiva, se você quer ser uma pessoa realmente estável em todos os setores da sua vida, você precisa considerar que toda perda, toda vez que você não produz, toda vez que você não vende, isso significa que há algo errado e que você precisa procurar acertar o que está acontecendo. Você tem que saber o que está acontecendo, né? Não dá para você ter uma vida estável e frutífera quando você começa a se contentar com perdas constantes, com derrotas constantes, e sempre ter um argumento para justificar a sua derrota, a sua perda, o seu fracasso.
Então o texto está ensinando a gente que todo ramo que está em Cristo não dá fruto, ele corta, então tem consequência. É uma ameaça que nós precisamos considerar, né? É fácil a gente perceber na vida que quando você está com a vida sem estabilidade, quando você está com a vida instável, né, financeiramente, principalmente falando sobre isso, você pode perceber que os problemas começam a se avolumar, os problemas começam a aparecer um atrás do outro, ou seja, como a Bíblia ensina, um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo. Quando a vida não está funcionando bem, se você não trata, ela fica cada vez pior, ela fica cada vez mais difícil. Então, o que a gente percebe também, ao contrário disso, que quando você está estável, quando você está bem financeiramente, o que vai aparecer para você? Oportunidades. Sempre há uma oportunidade para quem tem estabilidade, para quem está bem financeiramente. Sempre aparecem novas oportunidades. E para quem não está bem, sempre aparece uma tragédia. Sempre aparece mais um problema para você resolver. Por isso que nós temos que considerar que toda improdutividade gera consequência, enquanto toda produtividade gera recompensa. Jesus disse: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele o corta, consequência. E todo aquele que dá fruto, ele vai podar para que dê mais fruto ainda. Amém? Nós precisamos entender essas coisas. Precisamos estar preocupados quando as coisas não estão funcionando. Há pouco tempo, eu estava com uma pessoa, e essa pessoa estava ensinando para outra pessoa sobre vendas. E essa pessoa que estava aprendendo, ela disse: puxa, como que eu fiquei tranquilo agora, porque essa pessoa me disse o seguinte: eu não vendi nada essa semana, e nem semana passada, mas não pode esquentar a cabeça, não pode ficar preocupado, tem que ficar tranquilinho e deixar quieto. Não tem que deixar quieto, está errado. Sabe, se você não vende, se você não produz, se você passa um dia sem produtividade, você precisa estar revisando todos os seus processos de vida. É necessário fazer revisões nos nossos processos para que possamos entender por que nós não estamos produzindo, por que nós não estamos crescendo, por que nós não estamos frutificando. Como é que uma árvore não está frutificando se ela foi feita para frutificar? Como que uma árvore não está dando belos frutos se ela foi feita para dar fruto? Então, você não pode se conformar, você não pode baixar a guarda e ficar se contentando com derrota, porque se você achar que derrota é algo natural, que pode acontecer toda hora na sua vida, você nunca vai conseguir ser uma pessoa frutífera. Ou seja, quando você não produz, você tem que ficar incomodado. Quando você não frutifica, você precisa buscar a raiz do problema, você precisa tentar identificar por que você não está frutificando, porque uma árvore saudável, ela frutifica. Se ela não frutifica, é porque ela está doente. Então você tem que procurar saber qual é a doença da árvore, para tentar curar a doença da árvore. Você tem que identificar se o problema está na raiz dela, qual é a raiz do problema que você está enfrentando, para poder tentar consertar e restabelecer o seu processo natural de frutificação. Amém? E nós vamos para o terceiro ponto, que ainda está no versículo 2, agora na parte B, que diz assim: todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vamos refletir sobre esse versículo mais profundamente. Quando nós estamos falando de estabilidade e frutificação, porque o texto está dizendo que quando esse ramo não está dando fruto, Jesus corta. E quando dá fruto, o que ele vai fazer? Ele vai começar a podar. Essa poda significa uma ação de subtração, ou seja, algo vai ser tirado. Não tem como você podar sem tirar alguma coisa. Como é que você poda uma planta? Como é que você poda uma árvore? Você vai remover algumas coisas. Estamos falando de subtrair, estamos falando de tirar alguma coisa. E quando a gente fala de crescer, melhorar, ser estável, ninguém quer falar sobre perder, ninguém quer falar sobre remover algumas coisas, mas precisamos entender, no processo de frutificação e crescimento, de estabilidade, a subtração
ela é tão importante quanto a adição. Ou seja, algumas coisas que são removidas da nossa vida podem nos fazer muito bem. Jesus está dizendo que quando você começa a produzir fruto, Ele vai podando, Ele vai removendo algumas coisas para que você dê mais fruto ainda. Ou seja, existem momentos na nossa vida que subtrair algumas coisas, remover algumas coisas da nossa vida, isso vai nos dar mais saúde e frutificação. Não pense que a subtração ela é sempre ruim. Às vezes é bom algumas coisas saírem da sua vida, algumas coisas serem removidas da sua vida, sabe? Algumas pessoas saírem realmente, né, do lugar onde você está, do ambiente onde você está, ou seja, da sua vida, algumas pessoas serem removidas da sua vida, isso pode ser muito importante. Muitas vezes o crescimento se dá quando alguém vai. Muitas vezes o crescimento se dá quando alguém sai, ou seja, quando algo que está em nós é removido. Isso é importante, porque nesse ponto que a subtração das coisas possui valor. Quem quer frutificar, quem quer crescer, precisa entender, existem processos que a gente vive que Deus tira algumas coisas. Deus remove algumas coisas. Deus faz com que algumas coisas saiam da nossa vida. Deus faz com que algumas pessoas saiam da nossa vida. E a gente às vezes não entende. Às vezes nós questionamos a Deus, dizemos: Deus, por que isso está acontecendo? Por que essa pessoa saiu da minha vida? Por que eu perdi isso? Sabe, nós precisamos entender isso. Quando nós falamos de estabilidade, quando nós falamos de frutificação, quando nós falamos de crescimento. A vida, muitas vezes, ela fica melhor quando algumas coisas saem da nossa vida. Por isso que o texto, vale a pena você refletir nele, porque Jesus diz que tudo que dá fruto, Ele faz um processo de subtração, de remoção, para que você dê mais fruto ainda. Temos que refletir sobre isso. Então, nós precisamos usar a nossa inteligência emocional para poder compreender os processos de Deus. Muitas vezes é difícil você compreender algumas coisas que Deus faz na nossa vida. Mas quem é maduro, quem quer realmente crescer de verdade, frutificar e ser estável, isso vale para todas as áreas da vida, seja as áreas emocionais, espirituais ou financeiras. Isso a gente precisa aceitar. E quantas vezes você reclamou de coisas que você perdeu, ou de pessoas que saíram da sua vida, de coisas que você não pôde mais fazer, só que você não entendeu, porque talvez você estava vivendo um processo de Deus para um novo tempo, para um tempo de frutificação. Por isso que você tem que ser limpo de algumas coisas para poder crescer, porque algumas coisas que permanecem em nós podem adoecer as nossas raízes. Existem muitas pessoas que estão doentes, com raízes adoecidas, não conseguem frutificar, não conseguem crescer, não possuem estabilidade, porque a raiz dá estabilidade para a árvore, estabilidade contra os ventos. Muitas vezes o vento vem de um lado, vem do outro, bate de impacto na árvore, a árvore vai ceder um pouco, talvez até quase o chão, mas se ela tiver uma raiz forte, essa árvore volta para a posição novamente, por causa do seu enraizamento, ou seja, as raízes saudáveis e profundas estabelecem a estabilidade da árvore. Por isso que as nossas raízes precisam estar saradas. E nós precisamos identificar essas raízes adoecidas por alguma coisa que aconteceu na nossa vida, na nossa jornada, colocar o azeite de Deus nessas raízes adoecidas, que estão trazendo talvez muitas crises emocionais para nós, sarar essas raízes, para que essas raízes permitam que a nossa árvore volte a ser
produtiva novamente, que ela possa dar bons frutos, frutificar e crescer. Porque quando nós não crescemos, quando nós não frutificamos, algo está errado. Porque a frutificação é uma característica que nos foi dada por Deus. Ele disse: vocês têm que crescer e multiplicar. Deus, ele insiste com você, porque os frutos que você vai produzir, esses frutos vão alimentar pessoas necessitadas. Talvez essa pessoa necessitada é o seu vizinho, ou é o seu próprio filho, ou um parente próximo seu também, que precisa do seu fruto. Por isso, tenha esse desejo no coração de mudar a sua vida e ser curado de todas as anomalias emocionais e espirituais que você possa ter, para que você realmente seja uma árvore frutífera. Amém? Vamos agora para o versículo 3, ainda do capítulo 15 de João. Jesus disse: vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Eu quero que você perceba isso aqui. Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que lhes tenho falado. Que lhes tenho falado. Aqui há uma continuidade de instrução. Eu vos tenho falado a palavra. Vocês estão limpos pela palavra que eu vos tenho. Ou seja, existe uma continuidade instrutiva de Deus aqui. A nossa estabilidade e a nossa frutificação, ela será mantida através da nossa aprendizagem contínua. Nós precisamos aprender. Jesus falou: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. A Bíblia, ela é poderosa para nos ensinar, para nos dar a sabedoria que nós precisamos ter para vencer esse mundo tão difícil. É muito complicado ter discernimento no meio de um mundo de trevas, mas a Bíblia, ela é a luz que vai nos iluminar. E Jesus está dizendo: vós já estáis limpos. Ele está dizendo: eu estou purificando vocês para uma frutificação através da palavra que vos tenho falado. Ele tem falado de forma contínua, nos ensinando, nos instruindo, nos mostrando que a frutificação e estabilidade, ela é mantida, ela é necessária ser mantida através de uma aprendizagem contínua, não só aprender com a vida, mas aprender principalmente com Deus, para que você possa crescer, para que nós possamos crescer, porque nós paramos de crescer quando nós paramos de aprender. Quando é que eu estou crescendo? Quando eu estou aprendendo. Se você está aprendendo continuamente, você está crescendo. Quando é que você vai parar de crescer? Quando você parar de aprender. Então você precisa aprender sempre. Por isso que Jesus está dizendo que eu estou limpando vocês, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho, eu tenho falado. Processo contínuo. Ou seja, continuidade de instrução. Precisamos ser instruídos em todo o tempo pela palavra de Deus, para que possamos continuar estáveis e continuar frutificando em todo o tempo através do processo de aprendizagem contínua com Deus. Com Deus. Aprenda com a vida, mas aprenda principalmente com Deus. Aprenda com a palavra de Deus. Existem coisas maravilhosas que o mundo não terá acesso. E olha que no tempo que nós estamos vivendo, isso é fundamental. Enxergar coisas que muita gente não consegue enxergar, para que a gente possa realmente crescer e frutificar, conquistar e ganhar. Esse é o tema da nossa mensagem. O dinheiro, na verdade, é uma recompensa de um problema que você resolve. Isso é dinheiro. Se você pudesse definir o dinheiro que você ganha, ele é uma recompensa de algo que você resolveu. Tudo que você resolve, você vai ter uma recompensa. Então o dinheiro é a recompensa de algo que você resolve. Quanto maior a sua capacidade para resolver problemas complexos, maior será a sua recompensa financeira. Entenda isso: quanto mais você resolve problemas complexos, maior será a sua recompensa financeira. Isso é muito importante,
Porque as pessoas, elas não querem desenvolver competências. E nesse tempo que nós estamos vivendo, você desenvolver competências é muito importante. Você aprender coisas novas sempre, você sempre estar instruído com as coisas novas, aprender sempre, aprender continuamente, sempre aprender, porque à medida que você começa a resolver complexidades, o seu nível de recompensa aumenta. Não adianta você reclamar, mas eu não ganho dinheiro. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Talvez você vai me achar um pouco radical nessa minha fala, mas deixa eu te dizer, tem muita gente que só vive no chão. Eu sei, por falta de muitas coisas. Existem problemas sociais, existem problemas de herança dos pais, herança moral ruim, herança espiritual ruim, existem muitas coisas, eu entendo, tudo bem. Mas olha, tem muita gente que não conquista nada, não frutifica, não consegue conquistar coisas boas na vida, porque essas pessoas, elas não abrem a vida, elas não têm coragem de tentar aprender coisas boas e coisas novas. Elas são instruídas através de coisas ruins. Para algumas pessoas é muito cansativo. Eu estou cansado, eu não quero estudar. As pessoas não leem, as pessoas não sentam para aprender, elas não querem aprender nas igrejas, elas não querem aprender através de um curso. Nós precisamos de instrução, precisamos aprender a estudar sobre os produtos que nós estamos vendendo. Temos que ter conhecimento, e conhecimento bom nisso, para que nós possamos trazer solução em situações que as pessoas não trazem. Então, quando você traz uma solução, você vai perceber que a sua recompensa financeira, ela vai aumentar, isso é lógico, né? A principal instrução que você precisa receber, precisa vir da palavra de Deus. Por que que a principal instrução? Nós podemos receber instruções da vida, com as nossas experiências, nós aprendemos através da observação, mas a principal instrução, ela precisa vir do Senhor. Mas por quê que a principal instrução precisa vir da palavra de Deus? Porque a instrução que vem pela palavra de Deus nos coloca no nível acima do bom. Deixa eu te explicar melhor. Você precisa estar num nível acima do bom. Qual é o nível que está acima do bom? É o nível de excelência. Essa palavra excelência, a Bíblia fala sobre Daniel, tinha um espírito excelente, por isso que ele alcançou uma posição privilegiada no reino. Observe isso, nós precisamos de excelência, e a palavra de Deus, quando ela é observada com seriedade, quando você aprende a palavra de Deus te coloca num nível acima do bom. Porque o bom, é muito fácil você encontrar pessoas que fazem coisas boas, mas você quase não encontra pessoas que fazem coisas excelentes, sabe? Pessoas que fazem coisas excelentes, porque o excelente está acima do bom. Ser bom é normal, talvez seja até uma obrigação de ser bom, fazer a coisa certa. Mas deixa eu te explicar algo, para que você possa abrir a sua mente, que é muito importante. Quando você é ruim no que você faz, o dinheiro ele corre de você. Quando você é ruim nas coisas que você faz, nas coisas que você produz, o dinheiro ele corre de você. Agora, quando você é bom naquilo que você faz, você consegue ir onde o dinheiro está. Olha como que muda. Quando você é ruim, o dinheiro corre de você. Quando você é bom, você consegue ir aonde o dinheiro está. Então, uma pessoa que é boa naquilo que faz, ela consegue ir até onde o dinheiro está. Agora, o que acontece quando uma pessoa ela é excelente naquilo que faz? Vai acontecer uma coisa fantástica. O dinheiro vai correr atrás da pessoa. Toda pessoa que faz com excelência, o dinheiro corre atrás dela. Você vai perceber que as pessoas que têm níveis de excelência naquilo que faz, essas pessoas não têm agenda. Tá? Você liga para tentar marcar uma agenda com a pessoa, você não consegue. A agenda é para daqui 2 meses. Tenta procurar um médico bom hoje, você vai ver. O médico bom, daqui a 2 meses ele atende. Por quê? Porque o cara é excelente naquilo que faz. Quanto maior o seu nível de excelência, mais o dinheiro vai correr atrás de você. As pessoas vão ter que te esperar para você poder realizar um serviço. A pessoa precisa de você porque sabe que o seu nível é um nível diferente. Gente, nós podemos atingir um nível de excelência
aprendendo a sabedoria de Deus. Salomão se tornou o homem mais sábio do mundo, o homem mais poderoso da face da terra, porque ele acessou a excelência de Deus. A palavra de Deus é um tesouro escondido. Nós precisamos levar a sério o que está nas Escrituras. Esse é um tempo difícil, esse é um tempo turbulento. Não está fácil você continuar frutificando, você continuar estável na sua vida. Estabilidade e frutificação é algo complicado nesses dias. Tem muita gente preocupada com isso, mas eu quero te dizer: volte-se para a palavra de Deus, aprenda com o Senhor Jesus, e Ele vai te revelar tesouros escondidos. Você vai ter sabedoria em áreas que você nunca imaginou. Você vai ter descobertas, você vai ter criatividade, você vai ter uma energia diferente, onde muitas pessoas não têm. É possível frutificar, é possível ser estável em tempos de escassez, quando você é alimentado constantemente pela sabedoria da palavra de Deus, porque Deus fez todas as coisas. Deus, Ele é o edificador de todas as coisas. Se eu estou em Deus, estou diante da sabedoria da palavra de Deus, com certeza Deus vai me ensinar, vai me mostrar. O Espírito Santo vai me ensinar como conquistar, vai me ensinar como ganhar dinheiro, vai me ensinar como prover a minha família, vai me ensinar a acessar áreas difíceis. Essa também é uma obra do Espírito Santo na nossa vida que nós precisamos entender. Estamos falando sobre estabilidade e frutificação. Agora, no versículo 4 ainda do capítulo 15, ele continua dizendo: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Olha a palavra aqui, a palavra-chave é permanência. Ele diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Irmãos, nós vivemos um tempo novo. Nós estamos num tempo novo, num mundo novo, onde a competência técnica, ela não é mais um fator determinante. Tá, você vai dizer: mas eu sou perito nisso, eu sou técnico nisso. Deixa eu te dizer, nós estamos vivendo num tempo onde a competência técnica não é mais um fator que determina a competitividade. Sabe, se você vai competir nos negócios com alguém, não é simplesmente você ter um conhecimento técnico. O conhecimento técnico é muito importante, eu acabei de falar sobre isso. Mas você precisa de algo além. O que define hoje a competitividade entre os negócios hoje está além do conhecimento técnico. Hoje, se você for procurar uma oficina para você consertar seu carro, você vai perceber que quase todas as oficinas possuem competência técnica. Se você procurar hoje um profissional em alguma área, você vai encontrar muitos profissionais com competência técnica. Não é difícil hoje você ter competência técnica. Tá? Você pode desenvolver isso através de treinamento. Mas eu quero te dizer que existem coisas que estão além disso, que vão definir essa área dos negócios e da competição. Existe também a parte humana da coisa, existe a parte do comprometimento, do respeito, da capacidade de surpreender as pessoas. Então existem coisas que são muito maiores do que simplesmente você ter um conhecimento técnico naquilo que você faz. O que você tem de diferencial em relação aos outros? O que você faz? Eu sou bom nisso, eu faço isso hoje. Mas o que você tem que é diferente do outro? Eu sei apertar um parafuso. Eu sei levantar uma parede. Eu sei consertar um sistema elétrico. Tá, você tem milhares de profissionais que fazem isso. Mas qual é o seu diferencial em relação às pessoas? Você precisa de um aditivo. Você precisa de um adicional que te leve a ter outras compreensões do ser humano. O ser humano não precisa só simplesmente de ter alguém que tem um conhecimento técnico. O ser humano precisa de alguém
que compreenda o momento que ele está vivendo, que compreenda, que tenha sensibilidade para o momento que a pessoa está vivendo, né? Que tenha compromisso com aquilo que está fazendo, que tenha respeito. Ou seja, existem vários fatores que fazem com que aquilo que nós estamos fazendo se torne algo de qualidade. Que isso vai além de ter simplesmente um conhecimento técnico. E se você quer frutificar, ser estável nesse tempo, você precisa compreender isso, porque Deus será o seu diferencial. Ele te dará a sabedoria que você precisa para que você seja uma pessoa estabilizada e frutífera, mesmo num tempo de escassez. Ele te dará algo mais. Ele te dará uma sabedoria, uma energia e uma criatividade que está além do natural. Pessoas que vivem numa dimensão sobrenatural. Pessoas que realizam coisas fantásticas e formidáveis. Pessoas entusiasmadas com coisas que fazem. Essas pessoas que fazem a diferença. Isso é muito importante nesse tempo. Você precisa analisar qual é a diferença que existe entre o que você faz e entre aquilo que a outra pessoa faz. Qual é o seu diferencial? Como funciona a sua parte humana no negócio? Como funciona a sua parte de respeito no negócio? A sua parte de comprometimento no negócio? A sua parte de espiritualidade no negócio? Esses fatores são importantíssimos. Hoje nós não procuramos para as empresas pessoas simplesmente que sabem vender ou pessoas que sabem simplesmente manusear uma máquina ou alguma coisa. Não, nós precisamos de pessoas humanas, precisamos de pessoas comprometidas, pessoas sensíveis, pessoas que vestem a camisa, pessoas que têm aliança com aquilo que está fazendo, compreende? Por isso que é muito importante a gente compreender esse fator. Jesus está falando isso no versículo 4, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Entenda? Ele diz, nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo. A gente não pode produzir nada, principalmente para esse tempo, sem ter Jesus. Porque Jesus será o nosso adicional. Ele diz, se você não permanecer na videira, vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Precisamos permanecer. Presta atenção nisso. A palavra aqui é permanecer. Nós precisamos pensar sobre isso, sobre o que nós estamos fazendo de diferente, qual é o nosso conteúdo, quais são os nossos sentimentos em relação ao que fazemos, qual é o nosso nível de aliança com aquilo que nós estamos fazendo. Isso é importante. Jesus nos ensina, vivemos num tempo novo, vivemos num mundo novo, onde a competitividade não é mais definida somente pelo conhecimento tecnológico, mas principalmente pela nossa capacidade humana de fazer as coisas. Você não pode ser simplesmente um cara que faz uma coisa, mas você precisa ser alguém que sente. Você precisa ser alguém sensível às realidades e às necessidades humanas. Amém? Vamos para o sexto e último ponto importante. Versículo 6, que diz assim, Jesus continua dizendo, se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Preste atenção, porque nós estamos terminando. A palavra aqui, que está sendo enfatizada, é permanecer. Presta atenção, permanecer. Jesus fala sobre isso. Se alguém não permanecer em mim, o que acontece com essas pessoas que não têm esse poder de permanência? Será como um ramo que é jogado fora e seca. Jogado fora e seca. Esse texto está falando também sobre produtividade e utilidade, ou seja, aquilo que você joga fora, que seca e joga fora, é algo que não tem utilidade, é algo inútil, que não é mais produtivo.
Isso está ligado também à nossa capacidade de permanecer naquilo que nós dizemos acreditar. Porque nós temos muitas crenças e valores próprios. Só que muitos de nós não conseguimos permanecer nas coisas que nós professamos, nas coisas que nós acreditamos, dizemos acreditar. Essa é uma falha nossa como seres humanos. Nós defendemos causas, nós defendemos teses, mas nós mesmos não conseguimos permanecer naquilo que nós cremos. E eu não falo somente da vida espiritual, da vida religiosa, eu falo de todos os setores da vida. Setores que nós precisamos acreditar no casamento, acreditar na empresa que nós trabalhamos, acreditar no nosso negócio, acreditar na nossa igreja. Precisamos acreditar. E a obra de quem realmente acredita é a permanência. É a permanência. Por isso que Jesus disse: se alguém não permanecer em mim, se alguém não tem essa capacidade de permanência, será como um ramo. Essa pessoa é uma pessoa totalmente inútil, improdutiva, porque será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos, eles são apanhados, lançados ao fogo e são queimados. Depois de queimados, não serve para mais nada. São inutilizados, vão virar cinza. Jesus está ligando duas coisas aqui: a produtividade com a capacidade de permanecer. A permanência do texto é em Jesus, que é o nosso principal local de permanência. Mas vamos pensar também em várias áreas da nossa vida, quantas coisas que nós já defendemos, quantas coisas que nós já lutamos por essas coisas e que nós mesmos não conseguimos permanecer. Nós não conseguimos permanecer com as nossas convicções. Tem gente que não acredita naquilo que faz. Tem gente que não acredita naquilo que professa. Tem gente que não acredita naquilo que vive. Se você casou, você precisa acreditar no seu casamento. Se você trabalha numa empresa, você precisa acreditar na empresa que você trabalha. Se você é profissional numa coisa, você precisa acreditar naquilo que você faz, naquilo que você produz. Se você pertence a uma igreja, você precisa acreditar nesta igreja e nas lideranças que você está servindo. E como é que a gente faz isso? Através de uma atitude de permanência, permanecendo nas nossas convicções, permanecendo nos nossos valores, nas nossas crenças. E quando a gente começa a falhar, sabe, na permanência nas coisas que nós professamos, nas coisas que nós mesmos defendemos, nas coisas que nós mesmos dizemos acreditar, quando nós falhamos na permanência dessas coisas, nós nos tornamos improdutivos, nós nos tornamos inúteis. Nós precisamos começar a frutificar no terreno onde nós estamos plantados. A Bíblia diz que aqueles que estão plantados na casa de Deus florescerão. Onde é que você está plantado? Qual é a família que você está plantado? Você está plantado nessa família, acredita nessa família, invista nessa família, rega essa família, ama essa família e tenha frutos nessa família. Às vezes você para de regar essa família, esse casamento, porque você não acredita nele. Você já perdeu a permanência. Muitas vezes você não faz o seu ministério frutífero, porque você mesmo não acredita nele. As suas ações revelam que você não acredita nele, porque senão você não deixava virar uma bagunça. Você tem que aprender a permanecer nas suas convicções, permanecer na sua maneira de viver, permanecer na sua conduta espiritual e moral, nas coisas que você decidiu acreditar. Onde estão plantados os seus pés? Você quer produzir na empresa que você trabalha? Seus pés estão nessa empresa, então permaneça, confie nessa empresa, rega essa empresa, profetize e abençoe essa empresa que você vai frutificar. Você quer que seu casamento seja um casamento abençoado? Abençoe esse casamento, regue esse casamento abençoando, porque quando você abençoa, você agradece, o agradecimento é uma forma de regar a planta.
Todo agradecimento, toda ação de graça é uma maneira de você fazer com que a planta seja regada. Você quer que ela seque, é só você começar a reclamar. Reclama da sua igreja, reclama do seu pastor, reclama da sua esposa, reclama da sua família, reclama dos seus filhos, reclama da sua empresa, você vai perceber que ela vai secar para você. Você não frutifica nela. Você não frutifica. A palavra de ordem é: se alguém permanecer em mim, vai frutificar. Agora, se alguém não permanecer em mim, versículo 6, se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Inutilização. Inutilização. Muitas pessoas se tornam inúteis nas suas formas de viver, na forma de conduzir a vida e na forma de conduzir a própria história, porque não sabe o que quer. Você tem que saber o que você quer, você tem que definir o que você quer para a sua vida. Se estamos juntos, estamos juntos. Se estamos nisso, estamos nisso. Se estamos casados, estamos casados. Se estamos trabalhando aqui, estamos trabalhando aqui. O que nós não podemos fazer é ter nossos pés num local e nosso coração em outro. Que acontece com muita gente, está com o pé num local e o coração no outro. O cara está casado com uma pessoa e está com o coração em outro. O cara trabalha numa empresa, está com os pés dentro de uma empresa e está com o coração na outra empresa. Então você sai dessa empresa e vai para outra. Vai para onde está seu coração. Porque a coisa mais importante do ser humano é ter o coração alinhado com o local onde estão os pés. Quando você coloca o seu coração no lugar onde estão os seus pés, você vai se tornar uma pessoa frutífera. Por isso que permanecer é uma chave. Permaneça nas suas convicções, permaneça na sua fé, permaneça na sua conduta, permaneça em Deus. Permaneça em Deus. Permaneça em Deus. Não deixa que a fase difícil, o momento de escassez, possa quebrar a sua permanência em Deus. Eu finalizo com o versículo 7, que diz assim: se vocês permanecerem em mim, olha aqui o poder da permanência, e as minhas palavras permanecerem em vocês, o poder da permanência, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Você sabe por que muitas vezes as nossas orações não são respondidas? Porque nós falhamos na atitude da permanência. Nós somos instáveis, volúveis, e a maioria de nós não sabemos o que nós queremos. Esse é um problema. O que a nossa boca muitas vezes fala não é aquilo que nós realmente queremos. Então nós precisamos permanecer. Porque quando nós permanecemos na nossa fé, nas nossas convicções espirituais, na nossa conduta moral e espiritual, e principalmente permanecemos em Deus, nós começamos a frutificar. Porque aqueles que estão plantados, certamente eles florescerão. E eu deixo essa palavra para você, principalmente para mim e para você, para todos nós que estamos aqui, para que nós possamos reavaliar a nossa vida, e num tempo tão complicado e difícil, de tantas incertezas, nós podemos ter a certeza que estaremos estáveis e frutíferos. Você vai frutificar nesse tempo, porque você vai examinar melhor essa palavra, porque você vai aprender com Jesus, que é manso e humilde de coração. E essa aqui é a palavra de Jesus. Você é muito maior do que você pensa. Você pode muito mais do que você pensa. Você é muito maior do que o lugar onde você está. Acredita nisso. E que quando você começar a acreditar nisso, inspirar isso de verdade, você vai acionar a sua fé. E aí as coisas vão começar a acontecer realmente. Ame aquilo que você faz. Ame o lugar onde você está. Ame aquilo que você é. E você vai ver que a sua vida vai ser transformada. Eu quero terminar com uma oração. E quero que você feche os seus olhos para que nós possamos orar ao Senhor nesse momento. Querido Deus, eterno Pai, nós te louvamos e te bendizemos e agradecemos e pedimos que teu Espírito continue
a nos instruir, que essa palavra lida, exposta, possa ser uma semente e frutifique no nosso coração. Pai, que nesse tempo tão difícil, de tantas escassez, nós possamos frutificar e continuar estáveis na sua presença e na nossa vida cotidiana. Que não sejamos afetados, Senhor, e que a bênção do Teu Espírito esteja sobre nós. Nós colocamos mais uma vez a nossa vida nas Tuas mãos, em nome de Jesus, crendo que passaremos essa fase e sairemos dela ilesos, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou que pensamos. Que Deus possa te abençoar, que você possa ter um restante de noite abençoada em nome de Jesus. E te espero até a próxima mensagem. Amém e amém. Glória a Deus.